Paulo segue se complicando no Brasileirão. Um empate com o Fluminense em 1-1 fez o tricolor cair para a 15ª posição com 11 pontos e terminar a rodada com apenas um pontinho na frente do Bahia, que é a primeira equipe na zona de rebaixamento. Depois de mais um tropeço, a pergunta que fica é a seguinte: será que o técnico Rogério Ceni vai suportar tanta pressão? Veja na reportagem do Alexandre Silvestre. Encontro de professores, o visitante super consagrado, o dono da casa ainda engatinhando na profissão. Quem que é o técnico do Fluminense? Abel Braga. E o treinador do São Paulo? Rogério Ceni. Vocês falaram com mais ânimo, Rogério Ceni, por quê? Porque ele é ruim. Animado está o jovem e desconhecido atacante Brenner. Aos 17 anos, ganha de Rogério Ceni uma nova oportunidade de participar. Eu sou muito grande, feliz por esse momento que estou vivendo e espero retribuir a torcida pelo carinho e a confiança da equipe e da comissão. Com a zona do rebaixamento fungando no cangote, é pressão para cima de todo mundo no São Paulo. Dos iniciantes, dos experientes. Um time grande como São Paulo, a gente não pode passar por uma situação dessa, a gente sabe muito bem. Mas hoje é uma grande oportunidade de a gente se distanciar um pouco. Então, o objetivo, claro, que é a vitória e a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo. Pressão que respinga no técnico, mas que não tem força para derrubá-lo. Até quando? Se não fosse o Rogério Ceni, o treinador do São Paulo, com esses resultados, já teria caído? Eu mudaria a sua pergunta. Eu não falaria sobre o Rogério Ceni. Se fosse alguém com a mesma metodologia do Rogério, que estivesse trazendo as novidades que ele está querendo implantar e está implantando no São Paulo, não teria caído. Rogério Ceni, goleiro, é um mito, um verdadeiro monstro sagrado da gloriosa história do São Paulo Futebol Clube. E ao longo deste túnel do tempo de conquistas, ele deixa de ser capitão do time e se transforma em treinador da equipe. Tem futuro. E o presente? O que pensa o torcedor a respeito dele nessa nova função? Para ser sincero, eu esperava mais, né? Porque acho que o resultado não está sendo aquilo que a gente esperava. A história dele, o passado dele é muito importante para o clube e eu acredito muito que ele venha fazer muito sucesso no São Paulo ainda. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência no trabalho dele e acreditar um pouquinho mais. Entendo que ele deveria começar pela divisão de base, porque todo trabalho tem que ser um período de adaptação. Por mais que ele tenha conhecimento, né, confiança, ele teria que ter um período anterior como técnico na base, passar por um estágio para depois ir para o profissional. As meninas da base São Paulina, categoria sub-15, aconselham o ídolo. O entrosamento com os atletas. Ele sendo jogador, ele tem bastante entrosamento, ele conversa e tal, só que eu acho que a tática dele devia melhorar. Ele, estudando da forma taticamente, melhoraria. Acho que é só isso. Ou seja, o relacionamento dele por ser um ex-jogador com os atletas atuais é bacana, mas precisa melhorar a questão tática? Sim. Vocês concordam? Eu acho que os jogadores ainda não estão entendendo um pouco o tipo de trabalho dele. Aí, mas com o tempo eles vão sim, né, juntar e ficar melhor, né? Nada melhor do que o tempo para mostrar quem tem razão. E o tempo, como diria Einstein, é relativo. No futebol, então, merece continuar, mesmo que perca e que os resultados não apareçam nas próximas semanas? Não, honestamente aí não mereceria. Aí teria que fazer aquele estágio anterior para depois voltar triunfalmente. Eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. Eu tinha um sonho quando eu era jovem, jogar pelo São Paulo. E eu realizei esse sonho. E eu tinha um sonho de ser campeão pelo São Paulo como atleta. E eu fui muitas vezes campeão pelo São Paulo como atleta. E passei muitas dificuldades morando aqui embaixo das arquibancadas durante os 4 primeiros anos da minha vida. E dei muito valor a isso. Eu acho que me fez crescer bastante como homem, principalmente. Eu encerrei a minha carreira em 2015 e eu tinha um sonho, um dia, de virar treinador de São Paulo. E eu consegui chegar a esse sonho. E quando eu me tornei treinador, eu fiz um contrato de 2 anos aqui como técnico. E eu, logicamente, sabia que iria encontrar algumas dificuldades, especialmente no meu primeiro ano. E para mim está sendo um grande desafio ultrapassar tudo isso.
Mas eu vim aqui para fazer, na minha concepção, né, na minha cabeça, um primeiro ano com muita dificuldade e fazer essa equipe, primeiro, melhorar a sua condição financeira, de dívidas, e conseguir promover muitos garotos, que foi da onde eu saí para vir para o futebol profissional. E eu tinha como objetivo, claro, tentar um título paulista, que não veio, que era uma possibilidade. E eu achava que nos pontos corridos, até essa época do ano, nós estaríamos disputando uma posição muito melhor do que essa que a gente se encontra. Mas eu tenho ainda muita confiança e esperança que nós vamos fazer desse São Paulo um São Paulo com melhores resultados, que nós vamos buscar uma posição na tabela que nos coloque a chance de um ano próximo muito melhor. E eu espero poder estar aqui, sim, no ano que vem. Primeiro, porque eu acredito muito nesses jogadores. Segundo, que eu sou um apaixonado por esse clube. Mas a paixão que eu tenho pelo meu trabalho e pelo clube que eu trabalho, eu acredito muito que nós vamos conseguir sair dessa situação difícil. Eu não desistirei de fazer o meu melhor aqui todos os dias. E o torcedor São Paulino sabe, eu sei que ele está chateado e xingando no portão, eu também estou me xingando por dentro. Eu também, a cada jogo que acaba, que eu não conquisto uma vitória, eu também sinto muito isso. Mas eu não vou desistir do meu trabalho. E a falta é perigosa para o São Paulo. Apenas um homem na barreira. Partiu Cueva no meio da área. Henrique. A bola passou. Tá viva. Jusilei. Gol do São Paulo. É de Jusilei. Autorizou o Daronco. Cobrança rápida. O Wendel. Ele bate bem de longe. Gol do Fluminense. O dono do gol é o Wendel. Que paulada de perna direita. Dessa vez o Renan Ribeiro nada pôde fazer. Vacilou ali o time do São Paulo. Foi um jogo bem parelho. Nós tivemos, acho que os primeiros 25 minutos muito bem dentro do campo de jogo. Depois parece que houve uma reviravolta no jogo. O Fluminense cresceu no final da metade do primeiro tempo em diante. E o segundo tempo, nós dominamos a partida, mas não conseguimos fazer o gol, não conseguimos criar chances claras de gol. Nós não estamos aproveitando o momento, talvez o grande momento do jogo, onde a gente tem a superioridade, onde está para matar o jogo. A gente não está conseguindo fazer esse segundo gol, não está conseguindo encaixar a vantagem que abra e dê uma tranquilidade para a gente jogar. Então a gente está sempre no 1-0, sempre no 1-0, ou sempre buscando contra 1-0, 1-0, 1-0. E aí a gente acaba sofrendo um gol, o jogo fica mais parelho, fica mais igual, mas nós não estamos deixando de tentar, de lutar, de batalhar. O São Paulo despenca em queda livre na tabela, não vence há 5 rodadas. Na condição de visitante, ainda não ganhou neste Campeonato Brasileiro. E os 2 próximos jogos, pela ordem, serão fora de casa. Flamengo e Santos. Preocupa, mas preocupa eles também. Preocupa eles também. Todos se preocupam, né? Eu acho que o Grêmio vinha jogando super bem. Acho que o Corinthians venceu 1-0 o Grêmio hoje, né? Então, assim, todo mundo se preocupa nesse campeonato. Não há um jogo que você diga, um favorito absoluto para esse jogo é tal time. Ou, se for, vai ter que mostrar dentro da prática, dentro do campo. O que mostra para mim esse ano é que é um campeonato muito equilibrado. Rogério, foi um discurso otimista, mas a realidade ela é um pouco mais complicada. Da situação que está o São Paulo, jogando o que está jogando, com a pressão que recai, pegar o Flamengo fora e pegar o Santos fora, preocupa e muito. Se o Rogério Ceni, claro, é o líder, está menos preocupado, está mais otimista, para o torcedor e para a pessoa mais apaixonada pelo São Paulo, realmente é uma temeridade. O São Paulo está 1 ponto acima da zona do rebaixamento. Então, são jogos realmente preocupantes. Agora, sobre essa história do Rogério, o Rogério, ele conta com um certo respaldo, com uma certa tolerância por causa da história dele no São Paulo. Só que o que acontece com ele deveria acontecer com todos os treinadores. Uma vez contratado, por conta de uma filosofia, apostando numa filosofia de trabalho, você tem que deixar trabalhar pelo menos 1 ano. Então, não é porque é o Rogério Ceni, deveria ser com todos assim. Infelizmente não é. Então, se o Rogério Ceni tem essa blindagem,
que ele possa realmente aproveitar para tentar fazer com que dê resultados aquilo que ele espera no São Paulo. Realmente a gente vê um São Paulo que tenta, contra o Atlético Paranaense até criou algumas oportunidades, mas é uma equipe, Flávio, muito irregular. E quando você pensa em time irregular, você pensa em time não confiável. É capaz de fazer uma partida maravilhosa, quando menos se espera, como fez com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, foi uma partida marcante, ou contra o Santos na Vila, no Campeonato Paulista, mas é muito raro isso acontecer. Na maioria das vezes você vê o São Paulo escorregando. Há um fator confiança, né? Quando você ganha, você puxa aquela história que a gente falou do Corinthians, tudo está dando certo. Compensação, quando você começa a ter resultados, e o que o Rogério falou é bem verdade mesmo. O São Paulo está jogando igual aos outros, às vezes até melhor, e perde. Com o Atlético Mineiro foi assim, com o Atlético Paranaense foi assim. Ontem foi um jogo mais para empate mesmo. Ontem realmente o São Paulo não jogou um futebol maravilhoso e tal. O empate ficou bem colocado. Mas você perde confiança. O São Paulo ele tem criado muitas oportunidades, mas tem chutado mal, finalizado mal. Lucas Prato, que é um baita no jogador, não faz gol faz tempo. O Cueva parou de jogar. Mas esses caras, em algum momento, eles vão ter que voltar. Então, é complicado. E o Rogério relembrou um pouco da história dele, da passagem dele pelo São Paulo, que é uma verdade. Ninguém trabalha com mais paixão pelo clube do que o Rogério. E eu espero realmente que ele tenha tempo de acertar o time. Agora, também tem essa história a zona do rebaixamento se aproximando. E ela é muito complicada quando é para time grandão. Exatamente isso. Quando é um time, por exemplo, eu sempre falo, né? A Ponte tem que chegar em 46 pontos. Ela está brigando para não cair. Se ela ficar lá embaixo, vai assustar, mas está dentro do prognóstico. É o que eles esperam. O Atlético Goianiense, o Vitória, o Chapecoense, o Avaí. Sport. Está dentro, né? Você vai brigar para não cair e tal. O seu objetivo principal é esse. No caso do São Paulo, um Corinthians, um Atlético, um Santos, um Palmeiras, aí você fala, caramba, fica mais complicado, fica mais pesado, né, para você sair de lá de baixo. Então São Paulo precisa tomar esse cuidado. Eu gosto das coisas que estão sendo feitas, eu não vejo o São Paulo jogando tão mal assim. E o Rogério tem esse respaldo de Rogério Ceni que é correto, porque ninguém é o que o Rogério Ceni é no São Paulo hoje, não tem ninguém, nem que se aproxime do Rogério Ceni lá. E, além disso, um belíssimo contrato com uma belíssima multa por 2 anos, o que está perfeito. Ok, ele ama o clube, tem que amar mesmo, o clube deu muito a ele deu muito ao clube. Amigos, negócios à parte. Porque você não pode confiar nas pessoas que estão do lado de lá, que não tem o mesmo amor que ele tem pelo clube, que não pensam tanto pelo clube, trabalham politicamente. Ele, sabendo que foi usado politicamente, ok, eu vou ser usado, faz parte para entrar, é um pedágio para entrar. Só que para sair também vai ter que pagar um pedágio enorme. E aí vai ter que se pensar 2 vezes. Além de ser o enorme Rogério Ceni, ainda é uma bala muito grande para tirar o tamanho do mito Rogério Ceni. Exato, é mito e ainda muito dinheiro. Então, eu acho que... Mas então vocês acham que ele deve ser mantido até o final do ano para que ele conclua o trabalho dele? Eu acho que sim. Até porque... Não só ele, aquilo que o senhor falou, agora, todo mundo. Não, tudo bem, mas e assim, e se, tá lá no rebaixamento e não sai do rebaixamento? Mas aí quando você contrata alguém, eu parto do pressuposto que você contratou por causa de uma filosofia. Mas se você pegar a maioria dos times a maioria dos times que caiu para a segunda divisão, pega o histórico no Campeonato Brasileiro. São equipes que trocaram treinadores 3, 4 vezes, 5 vezes. Pega o Internacional no ano passado, teve lá o Argel, teve o Falcão, teve Celso Rotti, Celso Rotti, quatro treinadores, gente, porque aí não resolve. Não dá, tá dando Quem que você vai trazer, por exemplo, no lugar do Rogério Ceni? Me fala um nome disponível no mercado que você pensa e fala assim, nossa, é capaz de assumir o São Paulo e dar conta do recado. Mudar a história. João Batista. Não tem. Não, tem os treinadores que estão disponíveis aí, mas... Não, me fala um bom, que você fala assim... O Fernando Diniz, mas aí é o mesmo estilo do Rogério Ceni? É uma aposta também. Tem o Dorival Júnior, que Dorival, o nome, mas o Dorival não é o caso. Também, Você vai ter que começar um novo trabalho, e assim, a gente tem uma linha que todos nós queremos ver um trabalho sendo concluído, né? Agora, o Celso falou em filosofia. A filosofia que levou o Rogério Ceni a ser contratado preciso ganhar a eleição. Então, essa já foi... Não, é que aí eu estou querendo levar a sério o que disse o diretor do São Paulo, Bruno Silvestre. Não, qualquer outro treinador que faça o trabalho. Aquele é o treinador do São Paulo? Oi? Aquele é o diretor do São Paulo? É.